Bruno, eu vou te pedir, tem um aluno fazendo perguntas no grupo de representantes. Eu vou fechar aqui para o barulho não ficar atrapalhando, mas você responde aí se ele perguntar mais alguma coisa, ok? Pessoal, então, nós, essa nossa reunião, eu quero desejar que todos sejam bem-vindos, né, para essa reunião, que ela seja bastante produtiva. O objetivo aqui da coordenação do curso é trazer informações que são importantes para vocês e questões que eu acho muito necessário que a gente faça uma discussão, que eu verifique a percepção de vocês antes até de implementarmos, ok? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Noeli, estou desde janeiro, né, na verdade, desde dezembro, atuando na coordenação do curso de licenciatura em computação. Espero caminhar com vocês até a finalização, né, das atividades do curso, ok? Então, essa é a nossa segunda reunião, na verdade, nós já realizamos uma reunião no final do semestre passado. Estamos realizando essa reunião para dar início, né, às atividades do semestre. Em meados do semestre, eu quero novamente, né, mais ou menos no meio do semestre, fazer uma nova reunião para a gente alinhar pontos importantes, porque a gente tem muita atividade esse semestre, e depois, da mesma forma, para a finalização do semestre. E claro que sempre que for necessário, né? Eu também vou tentar participar de outras reuniões que vão acontecer ao longo do semestre e dentro das atividades da disciplina. Então, Valni, nós não temos previsão de atividades presenciais. O que a gente tem de sinalização até agora é que até 31 de agosto, né, o Conselho Estadual de Educação já se posicionou, então o decreto que a gente tem em vigência vai até 31 de agosto. Mas nós aqui nós não estamos trabalhando com essa possibilidade de retorno. A gente acredita que isso vai ser bem improvável acontecer este semestre. Então, todo o planejamento que a gente realizou até agora considera as nossas atividades presenciais sendo realizadas de forma online, como aconteceu no semestre passado. Mas qualquer mudança, qualquer novidade, a gente vai manter vocês informados, ok? A gente tem uma mudança aqui em relação ao que já estava previsto em relação ao estágio. Eu vou falar dela um pouquinho mais à frente aqui com vocês também. Então, aqui eu coloquei o roteiro da reunião, né? A gente vai falar um pouquinho como é que está se dando o processo da comunicação com a coordenação, repassar aqui com vocês os detalhes do calendário acadêmico, porque eu incluí algumas mudanças no calendário, falar um pouquinho das disciplinas, do formato das avaliações das atividades, fazer uma introdução do que a gente vai trabalhar esse semestre no TC, né? E explicar como é que a gente está no início do planejamento aqui, das adequações das atividades do estágio supervisionado, as atividades complementares no Núcleo Livre, um seminário que a gente vai fazer, e ao final eu vou abrir para perguntas e dúvidas, mas vocês podem ir colocando aqui no chat, de acordo com que as perguntas forem surgindo, eu vou tentando responder aqui, ou você envia também questões no final. Questões pontuais, problemas, né, individuais, eu vou solicitar que vocês coloquem no final, tá? E durante a minha fala, vocês podem perguntar sobre os assuntos que a gente estiver tratando naquele momento, ok? Vocês me deem aí algum feedback aí no chat, só para eu saber como é que vocês estão acompanhando. Beleza, então. Bom, primeiramente eu quero desejar boas-vindas a todos, né? Colocar para vocês que a coordenação do curso e os tutores desejam a todos vocês um semestre de muito aprendizado, né? E que seja um tempo agradável, mesmo em meio a tantas dificuldades que nós sabemos que todos estão passando, né, neste momento. Então, nós estamos dentro de um período muito tenso, e isso é verdade para todos. Então, eu até quis colocar aí a imagem dessas duas mãos dadas, né?
para colocar isso para vocês, que nós estamos do lado de cá, fazendo o possível para que a gente consiga desenvolver bem nossas atividades, né? Considerando esse cenário, eu quis colocar essas mãos para a gente lembrar que vocês são seres humanos daí e nós, coordenação e tutores, somos seres humanos daqui também. Então, é claro que nenhuma das regras postas, elas precisam ser executadas a ferro e fogo. Eu quero colocar que eu sou muito humana e que eu analiso as questões que vocês colocam com humanidade também, né? Levando em consideração esse cenário muito tenso que a gente tem vivido, as condições, né, em que a gente tem executado as atividades. Nem todos têm condições em casa de executar o seu trabalho, as suas atividades estudantis. Então, a gente quer que a gente reforce nesse período essa, essa a união mesmo, né? Que a gente possa se respeitar, se tratar de forma que eu possa contribuir com vocês e que vocês também contribuam comigo nesse trabalho aqui, que não é feito sozinho, né? Então, que vocês contem conosco, ok? Nos mantenham sempre a par das situações, nos apresentem os argumentos de vocês também, porque a gente está aqui para construir junto com vocês esse projeto de vocês, né? Esse projeto de formação aqui no curso de licenciatura em computação, ok? Bom, então sejam bem-vindos a este semestre. No semestre passado, eu coloquei para vocês uma questão que eu achei que foi muito válida, que foi a comunicação. A gente atualizou a questão dos representantes, né, de turma. Cada polo decidiu e atualizou lá o seu representante. E agora eu faço uma comunicação boa e com bastante frequência com esses colegas aqui. Então, lá de Catalão, o representante é o Ismair, de Formosa o Bruno Moreira, de Jaraguá o Augusto e de Jussara o Laudenir, que eu não coloquei o nome completo, faltou. Então, eu espero que através deles também vocês possam se comunicar comigo e eu sempre comunico com vocês por meio deles, né? Além das mensagens pelo ambiente virtual também. O grupo de tutores que a gente tem atuando no curso, né? O Estélio, que não pôde estar presente hoje, o Rezende, que está por aí, que é o tutor presencial de catalão, o Estélio, tutor à distância, o Rogério e o Edivaldo lá em Formosa, né? O Estélio também atua na tutoria à distância de Jaraguá e o Thiago na tutoria presencial. E em Jussara a gente tem o Arthur, né? Em Jussara, até o semestre passado, a gente tinha o professor Márcio, que o desligamento dele do curso aconteceu, né, no final do semestre passado, em junho. Então, esse semestre a gente vai continuar atuando com o Arthur, lá em Jussara. Uma questão que a gente tem, eu até estou em fase de discussão disso com os tutores, é que a gente teve uma queda do número de matrículas, né, do curso. E a gente tem um quantitativo que a CAPES autoriza, um quantitativo de aluno mínimo para atuação de um tutor, de 2 tutores no polo. Então, nós estamos em fase de reestruturação dessa quantidade de tutores, de forma que a gente consiga desenvolver um trabalho com qualidade, né, e que também atenda às exigências da CAPES, que é quem fomenta o curso de licenciatura em computação, né, que é a universidade que é ofertado pela UAB, né, pela Universidade Aberta do Brasil. Então, acredito que na semana que vem eu informo vocês, né, especificadamente por turma, caso aconteçam mudanças nesse cenário aí em relação aos tutores, ok? Infelizmente, a gente teve uma queda no número das matrículas, né, de um ano para cá, e isso faz com que seja necessário reorganizar essa questão aqui das quantidades, dos quantitativos que a gente tem
de tutores nos acompanhando no curso. Mas qualquer ação eu vou manter vocês informados disso, ok? Bom, o calendário acadêmico, né, que já está disponibilizado lá na sala dos estudantes, vocês podem acessar, baixar esse calendário. É extremamente importante que vocês conheçam essas datas, as datas, os períodos que são descritos no calendário, anotem isso na agenda de vocês, né? Façam um planejamento baseado nesse calendário aqui também. Lá no início aqui do calendário, né, a gente teve os períodos de matrícula. Primeira etapa de matrícula aconteceu aqui em julho, segunda etapa de matrículas, nós estamos na segunda etapa de matrículas, né? Segunda etapa em que é o tempo em que vocês se matriculam em disciplinas de outros cursos e disciplinas do PEAR, do presencial. Esse semestre a gente teve o detalhe de que, como em virtude da pandemia, o presencial, os cursos presenciais da UEG não finalizaram as atividades do primeiro semestre. Então, por isso que as disciplinas do presencial não apareceram para vocês se matricularem, né? Apareceram as disciplinas à distância e também não apareceram as disciplinas do PEAR, que é o Programa de Ensino e Aprendizagem em Rede da UEG, que a gente tem um grande número de ofertas de disciplinas. Essas disciplinas do PEAR, elas vão estar disponíveis no mês de outubro, e a Secretaria Acadêmica vai orientar no sentido de... Peraí que... Edivaldo, você tá com problema no áudio ainda? Eu acho que tá ok. Aqui para mim a rede não parou. Retorne. Ah, voltou. Beleza, então. Então, esse período em que a gente está agora, de matrícula, que é a segunda etapa de matrículas, é o período em que vocês farão matrícula em disciplinas que vão compor o núcleo livre de vocês, né? Eu fiz um trabalho individualmente, e os tutores enviaram, de verificar qual era a carga horária que cada aluno já cumpriu de núcleo livre. Porque como nós estamos caminhando para a finalização do curso, essa atividade é muito importante que vocês entendam, né? Para quem ainda não compreendeu, compreenda e se matricule em disciplinas, porque vocês precisam cursar 180 horas, né, de disciplinas fora da matriz curricular do curso de vocês, né, do nosso curso, no caso, da licenciatura em computação. Então, esse período, ele vai até 13, né, de agosto, que 13 é quinta-feira. Então, fiquem atentos, quem ainda não acessou o Fênix para selecionar lá as disciplinas, faça. Muitos alunos já alcançaram, né, o limite lá das 3 disciplinas, das 180 horas, e não precisa se preocupar mais com essa questão aí do núcleo livre. O Josimar colocou aqui que fez pelo CEAR, contando que não vão ser presenciais, porque o PEAR não saiu. O PEAR, Josimar, o PEAR ele vai acontecer, as matrículas do PEAR vão estar abertas em outubro, que vai ser no período em que os alunos dos cursos presenciais estarão fazendo a matrícula também. Se voltar o presencial, meu histórico vai bombar de tristeza. Josimar, eu chequei essa questão e a secretaria indicou que não fica registrado no seu histórico, ok? Essa informação, porque, por exemplo, se voltar às atividades presenciais, você se matriculou numa disciplina que o polo está do outro lado do estado de Goiás, né? E você não vai ter condições de ir para esse polo no dia do encontro presencial. O que a secretaria retornou é que isso não fica registrado no seu histórico. Lá, quando você pesquisa no Fênix, ele aparece, porque lá é uma pesquisa mais detalhada. O que me retornaram é que no histórico essa informação não aparece. Então, caso as atividades presenciais retornem, vocês não ficarão prejudicados caso abandonem, né? Uma disciplina. Quando faz em outra faculdade, pode, Hernani. Por exemplo, tem alunos que já estão na segunda graduação, então eles apresentam, né, o histórico e o plano de ensino da disciplina que cursou
em outra graduação, você pode aproveitá-la como núcleo livre, ok? A carga horária mínima, né? A carga horária, na verdade, que você precisa para o núcleo livre é de 180 horas, ok? Somente a graduação que pode. Isso, só a graduação, tem que estar no mesmo nível, né? Pós-graduação você poderia aceitar para atividades complementares, não para o núcleo livre. O núcleo livre precisa ser graduação. Bem lembrado, Bruno. Bom, então nós estamos finalizando aqui no dia 13 de agosto esse período em que vocês vão se matricular em outras disciplinas. Teve uma aluna, não sei se ela está aqui presente, que é a Eliane, que pediu uma equivalência lá de disciplinas. Eu fiz esse processo hoje, ok? Então ela já consegue visualizar lá no Fênix também. Nós tivemos, então aqui no calendário, eu ainda não atualizei lá esse calendário, porque nós tivemos um problema com algumas configurações das atividades de rede de computadores e a gente só conseguiu liberar a disciplina hoje pela manhã, né? Então, tá aqui dia 6 ainda, eu vou fazer essa atualização nesse arquivo do calendário que está lá na sala dos estudantes, tá? No período, beleza, então, de 14, se não me engano, a 20 ou é 23 de julho, é o período de terceira etapa de matrícula. Mas a terceira etapa de matrículas, quem é responsável por ela é a secretaria, ok? Então, vocês não precisam se preocupar, a secretaria realiza a matrícula em TC e em estágio supervisionado. Quem envia as listagens para realizar matrícula em estágio e TC para a secretaria sou eu, né? A coordenação do curso que envia. E eu envio baseado na lista dos alunos que se matricularam na primeira etapa, que é quem efetivamente continua no curso, ok? O Marco colocou aí que não tem nenhuma matéria de núcleo livre e nem conseguiu matricular em nenhuma. Não conseguiu agora, você ainda consegue, Marco, se matricular. Pode acessar o sistema, o Fênix, porque até o dia 13 você ainda consegue fazer essa matrícula, ok? A Cleide colocou aqui, quando pode estar enviando o histórico da outra faculdade para aproveitamento do núcleo livre? Nós estamos com o período de aproveitamento de disciplinas, ó, tá até aqui, no calendário, ó, de 10, né, começou hoje, a 31 de agosto, é o período de aproveitamento de disciplinas na sala dos estudantes. Então, você pode enviar, Cleide, a partir de hoje. Tem um box lá da coordenação e nesse box você pode enviar o pedido de aproveitamento. Lembrando que quando você vai fazer o pedido de aproveitamento, você precisa enviar, né, o histórico da faculdade que você cursou e o plano de ensino, né, das disciplinas, e você precisa listar lá no requerimento, no formulário de requerimento, quais disciplinas você deseja solicitar aproveitamento, ok? Como saber se o Núcleo Livre conseguiu montar turma? Olha, você me fez uma pergunta que eu vou anotar. Eu não sei te responder isso. Eu vou checar com a secretaria, tá bom, Sérgio? No caso, eu acredito que quando você solicita matrícula, você é efetivado naquela disciplina, mas eu acredito que tem um número mínimo, né? Eu vou anotar aqui no bloco de notas o seu questionamento e eu te retorno, tá? Durante a semana. Eu vou pedir ajuda aqui à secretaria para te responder. O Bruno. Ah, tá. O Bruno tá me ajudando aqui com as perguntas. Você, se monta a disciplina, cai no mudo, senão não cai. Ah, tá. Só dessa forma que vocês conseguem saber, olhando no Fênix, fala quantas vagas tem. Eu vou checar isso com a secretaria também, tá bom? Porque o ideal seria vocês terem um feedback mesmo, né? Eu fiz esse mês passado matrícula em 2 disciplinas e elas não apareciam na sala de estudantes. Pode ter sido por falta de alunos para formar a turma. Porque existe um número mínimo, né? Para montar a turma.
Mas geralmente, como agora não foram vocês não fizeram matrícula em disciplina do PEAR. Eu acho que o PEAR é um programa que acontece isso. Tem um número mínimo de alunos para formar turma. Como vocês se matricularam em disciplinas que são de outros cursos de graduação, são disciplinas obrigatórias, né, em outros cursos. Então, eu acredito que a gente não passe por isso nessa etapa. Isso pode acontecer nas disciplinas do PEAR, que vão ser ofertadas para matrícula em outubro, ok? Eu não consigo fazer matrícula no Cleolito. Tentei pelo CEAR, mas não mostra a matriz de nenhum curso. Vocês podem enviar e-mail para a secretaria, solicitando, fazendo perguntas, né? Vou colocar o e-mail aqui da secretaria, sec.cear, né? Vocês podem enviar e eles respondem nesse caso, porque deveria aparecer. Porque você tentou fazer e não conseguiu, eu acredito que possa ser algum problema que as meninas da secretaria podem checar para você. Então, anota o e-mail aí, de preferência, printa a tela que você está acessando e envia para elas que elas te orientam direitinho, tá ok, Valni? Níveis lá são para disciplinas que são obrigatórias em outro curso, então elas não têm essa questão de quantidade mínima de aluno para ser ofertado. Bom, continuando aqui, em agosto também a gente tem o início do período de trancamento. Quando o resultado do meu aproveitamento não sai, você precisa cursando a disciplina, não perca os prazos, porque até 26 de setembro você pode fazer o trancamento, né? Então, teoricamente, até esse período a gente pode retornar os seus pedidos de aproveitamento. Geralmente eu não espero os prazos limites, né? À medida que os aproveitamentos vão sendo solicitados, eu faço análise e envio para a secretaria. No momento, eu tenho um pedido de aproveitamento em análise, que é de Jussara, do Marco, se não me engano, do Marco de Jussara. Que é a data em que é um sábado, nesse dia a gente tem a disciplina, tem atividade de estatística e de rede de computadores, ok? Tem uma data que eu deixei essa data aqui de orientação do TC1, mas todas as datas específicas de TC vão estar no calendário de TC. Então, as professoras formadoras do TC estão organizando um calendário do TC para disponibilizar para vocês todas as datas. Diferente. Pode, Sérgio, as horas complementares você pode usar pós-graduação. As inscrições de Udemar do TC1 que vão ser matriculados no TC para a secretaria, e a secretaria faz essa matrícula, ok? Então, logo vai começar a aparecer para vocês, porque eles vão começar amanhã o período da terceira etapa de matrículas. Então, TC estágio é a coordenação que autoriza a matrícula de vocês, ok? Então, pessoal, como a gente tem um encontro de 13 a 19, que é o período de solicitação de segunda chamada. Então, vocês têm direito, existe lá no projeto político-pedagógico, né, no projeto, no regulamento da graduação da UEG, existe lá as regras para a segunda chamada. Então, vocês têm
chamada. Então, eu coloquei esse prazo aí agora no calendário. Aí, um dia depois, eu vou publicar os pedidos de segunda chamada, né? Eu vou divulgar para os tutores, eles vão divulgar para vocês quais pedidos foram ou não deferidos. Em setembro, isso em setembro. Em outubro, a gente tem um encontro presencial, 17 de outubro, o encontro da P02 de Estatística e de Rede, porque ela é uma disciplina de 90 horas, então não se assustem quando vocês acessarem lá o ambiente, tiver muitas atividades online de redes, porque ela é uma disciplina de 90 horas, tá? A gente vai ficar um tempo maior com essa disciplina para conseguir cumprir todo. A gente começa o segundo bloco, que é a disciplina de programação para dispositivos móveis, ok? E aí a gente continua as atividades de rede de computadores. Aqui no mês de dia 31 de outubro, a segunda chamada da P02, ok? Uma questão aqui que eu quero passei antes de visualizar. Frisar com vocês é que eu adicionei aqui nesse calendário uma data, aí a mesma coisa, que repetir outubro. Quando for em novembro, essas duas datas aqui que eu coloquei de amarelo, dia 10 de novembro, vai ser a data final para importação de notas das disciplinas do primeiro bloco. Porque o que acontecia? O que eu percebi semestre passado, né? As disciplinas terminavam, algumas disciplinas a gente não tinha as notas da disciplina finalizada, mesmo o curso sendo pensado em blocos, as notas só eram fechadas no final. Então, agora, o que eu coloquei? Eu coloquei um período, porque, assim, 10 dias depois da aplicação da segunda chamada, os tutores vão precisar estar com todas as atividades corrigidas, provas, feedbacks dados para vocês no ambiente virtual, para que a gente consiga fazer a importação dessas notas no Fênix e fechar realmente o primeiro bloco, né? O que não acontecia antes. Então, vamos tentar fazer isso daqui, cumprir esses prazos, né? E aí vocês podem me ajudar a cobrar dos tutores as correções, cobrar os feedbacks, né, das atividades, para que a gente consiga fechar realmente as notas das disciplinas, porque eu acho que é importante que vocês tenham contato, tenham retorno, né, de como é que foi uma atividade logo depois que ela finaliza, ok? Em novembro, a gente tem um encontro presencial, que é no dia 14, é uma véspera de feriado, mas como feriado é no domingo, né, não foi possível a gente mexer aqui nessa data, senão ficava muito para frente o encontro presencial e muito próximo da finalização da disciplina, ok? Então, ficou 14 de novembro mesmo. Aí aqui a gente tem as datas para solicitação de segunda chamada, a segunda chamada no dia 20. Então, a disciplina de rede de computadores começou hoje, ela só termina aqui no dia 14 de novembro. Ah, mas por que isso? Porque ela é uma disciplina de 90 horas, ok? Então, ela tem 3 atividades presenciais e várias atividades online lá no ambiente. Aí, no dia 5 de dezembro, é o encontro presencial, né, da AP02, da disciplina de programação para dispositivos móveis. No dia 12, eu coloquei aqui como data limite para apresentação dos projetos de TC, que eu vou falar mais à frente. E no dia 22, o término das aulas, ok? Então, eu quero pedir para que vocês olhem com bastante atenção esse calendário, marquem essas datas importantes aqui, não percam os prazos, né, das disciplinas, porque a gente vai ter um semestre bem carregado de atividades, ok? Então, é preciso que vocês estejam bem conectados, com um planejamento bom das atividades do curso. Deixa eu vou responder 2 perguntas aqui. O Marlon colocou que perdeu a disciplina de Lógica de Informação 2. Infelizmente, não consegui concluir. Como faz para fazer ela? Desde então, fiz outras, mas ela não. A gente tem várias pendências de disciplinas alunos no curso. O que é a orientação que a gente tem da coordenação do CEAR? É que a disciplina, ela é ofertada, a nossa responsabilidade é ofertar essa disciplina 2 vezes, a oferta regular e a reoferta.
como esse curso faz parte de um programa, né, ele não tem entrada contínua. Então, a gente não tem uma turma que está lá no segundo período para que você possa cursar lógica de programação 2. Então, eu estou organizando um levantamento para verificar essas disciplinas que vocês têm pendência. Porque a orientação da direção é que vocês busquem essas disciplinas em outros cursos ou em outras instituições, né? Em outros cursos da UEG ou em outras instituições. Nós não temos por exemplo, um curso presencial que tem essas disciplinas da área de programação nos polos em que vocês estão vinculados. Então, a alternativa é vocês buscarem em outras instituições essas disciplinas e cursar como aluno especial. Pode ser instituições que ofertam a disciplina à distância ou presencial, ok? Essa é a alternativa, é a única solução para você que está nesse ponto, que perdeu as duas ofertas das disciplinas. O Gildemar perguntou se eu conseguir fazer disciplinas a mais de núcleo livre. As horas que sobram, eu posso utilizar como horas para curso, para complementar as 200 horas? Eu acredito que pode. Eu conversei isso com a Luana na semana passada. Surgiu uma pergunta dessa, acho que foi até o Bruno que me enviou, né? Você pode, mas é preciso que você envie, né, para nós essa disciplina, porque quando você cursa, ela se matricula lá no Fênix, indica que é núcleo livre, ele automaticamente já inclui isso para você no seu histórico, né? Porque a gente tem aluno com mais disciplinas do que as 180 horas no núcleo livre. Então, é preciso que você me informe para que a gente solicite que a secretaria não faça a vinculação dessa disciplina para o núcleo livre, ok? Mas você pode e tem aí a mesma questão da utilização lá das 40 horas, né? Então, a disciplina pode ser de 60 horas, de 90 horas, mas já vai estar limitado àquela questão das 40 horas por atividade, ok? O Helder, sobre as horas complementares no Moodle tem um espaço. Eu vou mostrar aqui mais à frente. Mas como o limite de entrega está até junho, vai ser alterado. A Luana, que é responsável pelas validações das horas que vocês postam lá, ela vai criar o repositório de agosto, tá? Essa semana ainda ela vai fazer isso, porque no início do semestre é mais corrido, porque ela trabalha na equipe que gerencia o Moodle também, do CEAR. Então, ela vai criar um repositório para que vocês postem, né? Ela cria sempre por mês para ficar mais fácil o controle de quem postou e de quem ela já fez o retorno, ok? Welder. O Mike está perguntando se vai ter encontro presencial. Eu falei no início, Mike, a gente não sabe essa resposta. Até 31 de agosto, não. O que eu acredito é que nós não teremos encontro presencial este semestre. Eu não vejo condições para isso, né, no nosso atual contexto, mas a gente fica sempre aguardando o que o Conselho Estadual de Educação vai indicando. Até agora é 31 de agosto. Então, nas próximas semanas, possivelmente, eles devem prorrogar, mas pode mudar, né? A nossa expectativa é sempre que melhore, né? Para que a gente volte às nossas atividades normais, mas claro que com segurança. Bom, pessoal, então viram que eu falei aqui sobre vários detalhes do plano do calendário acadêmico que são muito importantes. Então, baixem esse calendário, né? Quem tiver baixado no início, agora, de agosto, atualiza ele lá, porque eu acho que, né, o Bruno me mostrou duas questões lá que estavam incoerentes, eu fiz correção e a gente atualizou esse calendário, ok? Bom, as nossas ofertas de disciplinas desse semestre estarão nesse slide aqui, ó, como eu coloquei aqui. Isso, Judemar, o TC1 vai ser organizado em etapas também. Eu vou mostrar daqui a pouco o planejamento do TC1, como é que ele tá, ok? E a gente vai ter webconferência específica para o TC1 também. Então, a gente tem, conforme eu já mostrei, eu coloquei aqui só visualmente, o prazo de retorno,
Tá, eu vou checar e eu vou mandar uma mensagem para você e eu aviso para todos também essa questão do prazo de retorno. Mas assim, eu não sei quando você postou. Geralmente a Luana é bem rápida, ela atualiza e retorna logo que vocês postam. De junho para cá é que pode ter acontecido aí algum gargalo, tá? Mas eu vou olhar e retorno isso para você. Mas o prazo, a gente não tem uma data específica, eu não estou me lembrando agora, mas eu vejo com a Luana e retorno para vocês. O final de julho, que era o prazo, é porque foi o seguinte: a secretaria, tanto a professora Luana, que faz essas verificações, como a secretaria, eles tiveram um recesso no final de junho, né? No final de julho, desculpa. Como agora a gente retornou e está em etapa de matrícula, está em etapa de início de disciplinas, a gente tem um gargalo nos dois setores em que essas duas, né, da secretaria e da Luana, que está na equipe do Moodle. Então, eu vou pedir para vocês só mais um pouco de paciência até a semana que vem, que essas questões vão estar atualizadas. Inclusive, eu conversei com a Luana hoje e a gente vai enviar para a secretaria lançar no histórico de vocês todos que já conseguiram atingir as 200 horas, para já constar no histórico. Mas nós vamos enviar para a secretaria só quem já atingiu as 200, para evitar retrabalho. Então, a secretaria vai lá, lança, você tem 100 horas. Aí, semestre que vem, você entrega os certificados e eu vou enviar de novo para a secretaria fazer o lançamento. E nós decidimos que a gente vai encaminhar para a secretaria sempre que vocês alcançarem, fecharem, né? As atividades complementares. Então, já tem vários alunos que já conseguiram fechar. E aí a gente vai fazer esse lançamento esse semestre no histórico de vocês, ok? Bom, então, olhando aqui para o slide, ó, a gente tem, então, nesse primeiro bloco, estatística e rede de computadores, né? E o TC. O TC, ele vai durar o semestre inteiro, ok? Então, a gente começa, nós vamos começar na quarta-feira, eu vou indicar aqui para vocês, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí, peraí que estão reclamando da minha presença aqui. Bom, e aí o trabalho de curso ele vai até a finalização do semestre. Então, no primeiro bloco, a gente vai ter estatística, redes e o TC1, além dos estágios, que eu vou falar mais à frente. E no segundo bloco, em parte dele, a gente tem rede de computadores e programação para dispositivos móveis, e continua o TC. E vai, então, as duas, né, o programação para dispositivos móveis e o TC1 até o final aí do semestre. Concomitante a isso, a gente vai ter as ofertas do estágio este semestre, né? A gente teve algumas portarias em junho definidas pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação, de que as atividades de prática profissional poderiam ser regulamentadas pelas instituições e ofertadas também na modalidade à distância. Então, essa semana, o Instituto das Licenciaturas, que é a nossa vinculação aqui na UEG, decidiu que a gente vai realizar a oferta, então, do estágio à distância. Então, hoje nós tivemos uma reunião com a direção do CEAR e a gente está desenvolvendo, elaborando aqui um plano de ação para a gente ter uma sintonia das licenciaturas aqui do CEAR, para a gente começar essas atividades, então, do estágio, retomar, né? Então, a gente vai ter o estágio supervisionado 1, a reoferta dele para os alunos que reprovaram no estágio, o estágio 2 e o estágio 3. Não me perguntem ainda como é que a gente vai concatenar essas atividades do estágio, porque agora eu vou reunir com a professora Luana, que é a professora responsável pelo estágio no nosso curso, para a gente organizar essas atividades do estágio, que vão acontecer também de forma remota. Então, a gente vai colocar todas as questões para vocês dos estágios, ok? Todos os detalhamentos de como é que vocês vão trabalhar, como é que vão ser as atividades, quais são os prazos, tudo isso vai estar estabelecido. Mike e Ricardo, eu estou analisando essas questões, porque assim, quem reprovou estágio 2, estágio 1, obrigatoriamente vai cursar o estágio 1, né?
Como a gente vai estar desenvolvendo essas atividades à distância, nós vamos analisar ainda com maior cautela como é que vai ser essa questão dos estágios concomitantes, né? Porque o que que acontece? A gente tem estágio 1 e estágio 2 atrelados às séries finais do ensino fundamental 2 e o estágio 3 e o estágio 4 no ensino no médio, né? Nos anos do ensino médio. Então, nós estamos, como a gente está em etapa de repensar as atividades do estágio, essa pergunta eu vou definir ainda para repassar isso para vocês. Eu coloquei aqui mais à frente um pensamento inicial que eu tenho sobre essa questão dos estágios juntos, né? A gente já tinha dois alunos, se não me engano, lá de Formosa, o Josimar é um deles, que tiveram pequenos problemas no estágio 1, aí eu já havia autorizado eles fazerem o estágio 1 e o estágio 2, porque o projeto deles já estavam prontos, né? A gente teve um problema, foi da tramitação da autorização do estágio no Distrito Federal, porque é diferente. Então, assim que a gente liberar o estágio, eu vou definir todas essas questões para vocês, tá? Então, e colocar essa questão de cursar os estágios juntos. Vamos deixar, Judemar, congela essa pergunta aí para quando a gente for tratar específico do estágio, porque aí, quando eu chamar vocês para a reunião do estágio, a gente já vai estar com essas questões todas pensadas, né? Você está trabalhando tudo EAD, aí tá me perguntando sobre o estágio 2 e o estágio 4, né, aplicação da problemática, porque a gente tem vinculado o estágio 1, vocês se lembram que vocês desenvolveram um projeto, né, de ação pedagógica para ser executado no estágio 2. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Nós vamos ter que atualizar esses projetos para contribuir com as escolas, com os professores nesse cenário, né? Então, vão ter projetos que vai ser possível ser executado normalmente, mesmo nesse cenário à distância, porque já era um projeto voltado para professor, alguma outra questão. Agora a gente vai precisar de bastante empenho nessa definição aí do que será colocado para vocês para os estágios. E tem a redução da carga horária de estágio também. Eu respondi até você hoje, Osmar, sobre isso. Isso, dentro da disciplina, requerimento, coordenação, lá tem também, então é um erro, assim, um erro nosso que está lá. Porque, assim, dentro da disciplina, a gente consegue filtrar melhor, sabe? Mas como está lá, eu vou olhar de novo direitinho amanhã e te dou um retorno, porque assim, eu vou precisar checar agora com a coordenação, com a direção do CEAR, como é que a gente vai fazer esses aproveitamentos de redução de carga horária, porque do início do ano para cá, a gente teve muitas mudanças aqui dentro da instituição, né? Então, a gente tinha antes um coordenador de estágio vinculado ao CEAR, agora a gente não tem mais essa essa pessoa, né, essa estrutura lá no organograma. Então, eu vou checar isso, vou retornar para vocês, ok? Qualquer coisa a gente tira esse item lá de solicitação de redução de carga horária de estágio dentro da sala dos estudantes, porque é depois que o estágio, a gente inicia o estágio que a gente vai, né, entender as necessidades de cada aluno dentro do estágio. Porque, por exemplo, o Josimar vai cursar estágio 1 e estágio 2. Então, você vai precisar de autorização da redução de carga horária nos dois estágios, né? Porque se você é professor, você tem esse direito, ok? Eu vou anotar aqui também sua questão, porque eu te dou um feedback amanhã, tá bom? Bom, vou continuar, gente, senão a gente não vence essa pauta hoje. Outra questão que eu achei assim no semestre passado, um gargalo muito grande que a gente precisa superar neste semestre, é a questão de envio de atividade fora dos prazos, né? Eu tive um problema seríssimo com essa questão de envio de atividade fora do prazo. As ferramentas permitiam que vocês enviassem, né, atividades fora do prazo, e a gente
teve um problema, eu vou contar para vocês o exemplo para que vocês vejam por que que a gente colocou essa regra, né? Em uma disciplina de um polo, a gente teve lá um aluno que postou uma atividade depois que o professor corrigiu a atividade. E o aluno não comunicou o tutor disso, não pediu autorização, ele simplesmente foi lá e postou. O tutor já havia corrigido. E também não se atentou para esse fato de que um aluno postou depois. E esse aluno ficou sem nota nessa disciplina, nessa atividade online, consequentemente o aluno foi reprovado, e depois, em julho, no meio das férias, a gente já havia importado nota, o aluno pediu correção dessa atividade. E a nota já havia, as matrículas já estavam, inclusive, em aberta. E aí não é possível a gente modificar nada no Moodle depois que a disciplina é importada, depois que a secretaria fecha o semestre. Por quê? Porque a gente não pode ter uma nota no Fênix e uma nota no Moodle, né? Então, a gente precisa definir prazos. Os prazos que estão hoje no plano de ensino, eles serão cumpridos, né? Voltando ao que eu falei agora lá no início, nós somos humanos, né? Existem problemas que nós vamos analisar, mas a princípio todos os prazos serão cumpridos. Então, baixem o plano de ensino das disciplinas, verifiquem os períodos que vocês têm para desenvolver as atividades. Nenhuma ferramenta lá, além do envio de tarefa, ela permite um período de carência. Então, ele não vai ser permitido envio atrasado em nenhuma ferramenta. No envio de tarefa, a gente definiu lá 2 dias após a postagem, que vocês teriam um prazo, né, extra para realizar essa postagem. Mas eu coloquei avisos lá nos envios, porque até pode enviar, mas tem punição de nota também, para motivar vocês a cumprir os prazos, né? Tanto nas atividades presenciais como na verificação de aprendizagem, a gente não vai ter prorrogação, porque para essas 2 situações a gente tem requerimento de pedido de segunda chamada, né? Então, atentem-se lá também. Eu até coloquei um lembrete na sala dos estudantes, porque requerimento de segunda chamada, existe uma orientação para isso na universidade, existem regras, né, para pedir segunda chamada. Nós flexibilizamos isso no semestre passado, em virtude das questões que giraram em torno de Covid, né, da doença, que a gente teve, inclusive, alunos que estavam em hospitais fazendo exame no dia do encontro, então tem que apresentar o atestado médico e todas as questões. Então, existe lá uma resolução que trata disso. Eu coloquei essa indicação lá nos pedidos de requerimento. Então, é muito complicado para a gente que está do lado da gestão trabalhar assim sem prazos, né? Então, as disciplinas vão ter data para finalizar a correção e fechar a nota. Isso vai evitar a gente identificar problemas só lá no final do semestre, depois vocês estão de férias, nós estamos de férias, e vocês tentando resolver problema de pendência de disciplinas, né? Então, nós vamos tentar fechar esse semestre dentro dos prazos corretos e finalizar as disciplinas, inclusive com a importação de nota dentro dos prazos que estão definidos lá no calendário acadêmico, ok? Então, fiquem atentos a essa questão dos prazos. Nós já estamos no 7º período, vocês já estão extremamente adaptados ao contexto da educação à distância, né? E já entenderam que o planejamento, para nós, é extremamente importante. Se a gente está com um planejamento bem feito, você consegue desenvolver as atividades sem estar completamente sempre atrasado, sempre precisando fazer as coisas ontem. Então, a gente precisa fazer uma boa gestão do tempo aqui também, né? Além de vários outros setores aí da nossa vida. Bom, peraí que eu passei 2 slides. Beleza, trabalho de curso. Então, vamos cumprir mais esse item aqui na nossa pauta. O trabalho de curso, ele está sendo desenvolvido pela professora Juliana e pela professora Poliana, que são 2 professoras que conhecem
né, muito bem esse curso, conhecem vocês, já conhecem toda a nossa dinâmica. Então, por isso elas foram convidadas para trabalhar este componente curricular, que é muito importante, né? Porque é dentro do curso o componente curricular que tem mais foco na pesquisa, de introduzir vocês ao que é a pesquisa científica, né? A gente já fez lá a disciplina de metodologia, do trabalho científico, mas agora a gente vai escrever de fato um produto científico, né? É difícil, Mike, trabalhar com elas. Eu vou estar acompanhando as atividades do TC também. Acompanhei o planejamento para que a gente conseguisse aí ajustar algumas questões que eu sempre tenho de feedback de vocês nas disciplinas, tá? Elas nunca batem com o tutor. Então, nessas orientações do TC1, a gente não vai ter a participação de professor orientador. O professor orientador, ele vai atuar junto com vocês no TC2. No TC2, vocês vão ter um professor que vai acompanhar um grupo de alunos, né, para orientar de forma específica o trabalho. No TC1, a gente vai dividir essas orientações em um grupo menor. Então, até mesmo porque a gente vai precisar dessa questão de alinhar as quantidades de tutores, eu creio que os tutores não vão trabalhar nessa questão do TC. Vamos ver, pode ser que em algum polo isso aconteça, um polo que tenha menos, uma quantidade menor de alunos. Mas a ideia é que tanto a professora Juliana como a professora Poliana orientem vocês no desenvolvimento deste projeto de pesquisa que vai ser o produto que a gente vai ter no final do TC1, tá? No desenvolvimento, então o desenvolvimento do TC ele vai ser individual, a gente vai ter duas modalidades de TC. Um TC que vai ser monografia e um TC que vai ser projeto de software. Na nossa última reunião, eu até ventilei a possibilidade da gente trabalhar um artigo científico, né? Que a gente até tem a previsão no PPC. Porém, o artigo científico, a ideia do artigo seria vocês relatarem a experiência do estágio, porque aí vocês teriam resultados, né, para apresentar. Como, em virtude da pandemia, a gente não executou o estágio 2 esse mês passado, nós achamos isso um gargalo, a gente deixar o artigo científico e vocês não terem resultados para discutir no artigo de vocês, ok? Então, tudo que vocês, o Valnir está colocando aí a questão do artigo, mas se vocês tiverem um caso, né, se você já tem uma atuação de professor e você tem uma situação em que você já tem resultados a serem apresentados e tudo mais, não tem problema, porque isso cabe na monografia. Mas no artigo, se a gente fosse fazer uma exploração de um conteúdo mais teórico, ele fica um pouco vazio, né? Ele vai vazio sem esses resultados para serem apresentados, sem a discussão desses resultados. Então, como vai ser um trabalho inicial que a gente vai desenvolver, a gente vai ter um template específico para a monografia, ok? Mas vocês têm. Pois é, Valni, mas como você não aplicou não aplicou o projeto que você pensou para a escola, a gente achou que vocês não estariam com esses dados, de posse de dados, para vocês discutirem, tá? Sem ser baseado no estágio 2. Sim, eu vou colocar isso aqui, Milene. A gente tem, inclusive, vocês vão poder propor os temas e a gente também vai sugerir temas, né, para vocês. Então, vai ter um arquivo com as linhas de pesquisa que vocês podem se vincular a elas, ou vocês vão também fazer a proposta de um tema, tá? É isso que está aqui, ó. Então, a gente vai ter um template explicativo para cada modalidade. Vocês vão ter um template para monografia e um template para projeto de software, tá? Nos dois TCs. Agora, no TC1, a gente tem um template de projeto para monografia. No TC2, a gente vai ter o template da monografia. O mesmo caso para o projeto de software. A gente vai ter sugestão de linha de pesquisa para as duas modalidades, né?
E aí as atividades do semestre do TC estão divididas em 9, né, atividades. E dentro dessas atividades, a gente vai ter cada pedacinho do seu projeto, que vai ser construído, claro, que aos poucos. E a gente vai ter 2 atividades presenciais, em que vão ser basicamente a apresentação, vocês vão apresentar para a gente, né, numa atividade online, como essa aqui, o projeto de vocês. Isso, Judemar, você tem que escolher um ou outro. Na verdade, se você escolher projeto de software, você vai fazer um pouco do que você faz na monografia, né? Que é fazer um embasamento ali teórico sobre o produto de software educacional que você pretende propor. Você vai escolher um dos dois, vocês não precisarão fazer os dois, ok? Aqui tem mais algumas informações. As atividades online e presencial foram desenvolvidas de forma interativa e incremental, foi o que eu falei. Vocês vão desenvolver partes do projeto em cada atividade. Ela é dividida em diversas atividades, sendo que cada atividade, a partir da O02, deve ser considerado os feedbacks dados nas atividades anteriores, né? Então, por isso, pode, Ricardo, você pode ficar só com a monografia, ok? Mas a gente espera que muitos optem pelo projeto, tá bom? Mas vocês podem optar pela monografia, porque também é um trabalho riquíssimo, ok? Então, a pontuação das atividades vai ser cumulativa. Como a gente tem essa questão aí do processo da UEG, só fazer a matrícula no TC nessa etapa, para a gente não ficar parado até a matrícula acontecer e a turma do Moodle for liberada, nós vamos criar um box na sala de estudantes para a gente trabalhar a atividade online 01 com vocês, ok? Então, do dia 12, que é quarta-feira, até o dia 23, a gente vai estar disponível na sala dos estudantes, lá um box, para que vocês baixem o template, as orientações da atividade, né? Lá já vão estar as linhas de pesquisa, e aí vocês vão escolher a linha de pesquisa que vocês querem, se vocês vão optar, né, por propor uma ou se vão se encaixar em uma das que a gente propôs, e vocês vão elaborar um texto para a gente, que é o que nós estamos chamando de ensaio da pesquisa. O que vai ser o ensaio da pesquisa? No ensaio da pesquisa, você vai apresentar para a gente a sua ideia, e você vai apresentar autores que estão de acordo ou não, né? Ou são autores que estão contrários às teorias que você quer trabalhar na sua monografia ou no seu projeto, mas de forma que você nos apresente em um texto com introdução, desenvolvimento, conclusão, o que é a sua pesquisa, o que você quer fazer, né? Qual teoria você quer confrontar, ou qual objetivo você vai alcançar com a sua pesquisa, enfim, para que a gente entenda o que é que você está pensando sobre o TC. Então, essa atividade, que vai ser a O01, que é o ensaio da pesquisa, é uma atividade que vai estar disponível na sala dos estudantes para a gente antecipar, né? As turmas do TC só vão estar disponíveis depois do dia 20, se não me engano, então até lá a gente vai começar a trabalhar na sala dos estudantes para a gente começar a produzir, ok? Não, Cleide, não é difícil. Nós vamos colocar lá as orientações, né? E a Poliana vai, inclusive, colocar um vídeo rápido explicando para vocês qual que é a ideia desse ensaio da pesquisa, porque esse ensaio da pesquisa vai ajudar vocês no trabalho inteiro, porque ele já vai nortear, né, o que você vai fazer, de que forma que você quer fazer, enfim, vai ajudar vocês na produção do projeto, ok? Mas lembrando que nós vamos estar dando esse apoio para vocês aí é, durante o TC. O TC, ele vai ter essa especificidade aí, né, da escrita. É o momento agora em que vocês vão exercitar essa questão. Então, vai ser um processo de adaptação também, né, Cleide? Não são tantas informações, a gente colocou lá dentro do projeto o mínimo necessário para vocês apresentarem o que vocês vão fazer, de que forma vocês vão fazer no TC2.
ok? Bom, outro item aqui da nossa pauta, não está aparecendo ainda. Deixa eu esperar um pouquinho para ele carregar. Tá, agora em relação ao estágio. Aqui no estágio, eu coloquei um pouquinho daquelas questões que vocês estavam me questionando sobre fazer os 3 estágios. Inicialmente, que a gente pensou, o que nós estamos pensando é isso daí. A gente tem o estágio 1, né? Que é a reoferta do estágio ofertado em 2019-2. O estágio supervisionado 2, que era o que deveria ter sido ofertado em 2021, né? Nós não tivemos estágio semestre passado. Então, todos os alunos poderão ser matriculados no estágio 2. No estágio 1, os alunos que reprovaram, né, no estágio 1 ficarão matriculados no estágio 1. O estágio supervisionado 3, ele é o estágio que a gente deveria estar ofertando agora, ou ficou errado aí, na verdade ele não é de 2020/1, ele é de 2020/2, né? É o nosso estágio que estaria concomitante com o 7º período. Então, eu coloquei aí todos os alunos aprovados no estágio supervisionado 1, tá? Então, quando a gente for estudar melhor esse processo aí do estágio, é o que a gente está fazendo essa semana, eu vou bater o martelo em relação a isso com vocês, ok? Considerando que o estágio 3, nele a gente faz o planejamento do que você vai executar no estágio 4, vamos ver se a gente vai permitir que vocês cursem também o estágio 3, apesar de que eu acho que 3 estágios sufocam, né? 3 estágios, 3 disciplinas e um TC, vocês vão ter que ser bastante resilientes, né? Eu vou falar uma palavra bonitinha aqui para conseguir realizar tudo isso. Com outras palavras, vai ter que ser bruto, né? Mesmo para conseguir realizar tanta atividade. Mas nós vamos analisar isso melhor, tá? Para que eu passe para vocês. Tem muita gente digitando, eu vou esperar o que vocês estão me falando. Mas assim, pois é, Valne, é muita coisa, eu acho. É muita atividade. O plano de ação do estágio supervisionado, ele está em desenvolvimento pelos coordenadores, né? Esse plano de ação que eu comentei com vocês. Para o curso de licenciatura de computação, a proposta será da atuação junto a professores da educação básica, né? Preferencialmente, contribuindo com a rede pública de ensino, que a gente vê tantos problemas nesse cenário de pandemia, né, gente? Então, se a gente pensar que você pode ser aquela mão que vai ajudar um professor, que vai ajudar uma escola que não tem norte, né? Porque a Secretaria Estadual de Estado, né, de Educação, os conselhos regionais de educação, eles não têm assim tanta estrutura, tantas orientações tecnológicas para esses professores que precisaram agora utilizar tudo que sabiam e não sabiam sobre recursos, né, tecnológicos para serem usados em sala de aula. Então, nós vamos forçar bastante para que vocês contribuam com esses professores, né? Então, os detalhes de como é que vai ser o estágio vai ser apresentados numa webconferência, como essa que a gente vai fazer no início do estágio, ok? Então, quando a gente começar, eu acredito que a partir da semana que vem, né, finalizando o período de matrícula do estágio, a gente já inicia. Então, a partir do dia 20, do dia 23, a gente já apresenta para vocês todas as questões do estágio, ok? Mas se preparem, porque a gente vai fazer estágio esse semestre. E mais núcleo livre, né, Gildemar? Muito bem lembrado. Lembrando que a gente tem o semestre que vem, né? Então, talvez dividir essa carga em 2 estágios agora, 2 estágios semestre que vem, para você que tem chances de integralizar a matriz nos 4 anos regulares do curso, ok? Senão, vocês não precisam se sobrecarregar, porque depois vocês têm 2 anos para cumprir essa questão aí do estágio também, né? Porque lembrando que o curso é ofertado em 4 anos e vocês têm um período de 2 anos, que é o que a gente chama de período de integralização da matriz curricular, para cursar esse estágio. Sérgio, o estágio será à distância. Nós não poderemos ir para as escolas, porque as escolas estão fechadas, né?
Então, a gente vai fazer estágio à distância. No DF, eu vou começar agora a analisar os detalhes, né? Porque no Distrito Federal a gente tem os conselhos regionais de educação que validam o estágio de vocês. Eu vou precisar verificar como é que esse processo está acontecendo no período de pandemia, ok? Então, para os alunos do DF, eu preciso checar como é que a gente vai fazer, tramitar todo aquele processo que eles solicitam para efetivar o estágio de vocês, ok? No Distrito Federal. Mas o Josimar, inclusive, já havia solicitado, ele tem uma possibilidade de realizar estágio lá. Eu vou precisar checar como é que a gente vai regulamentar isso no DF, porque é diferente do fluxo do processo das escolas em Goiás, ok? Bom, esse aqui é até um slide que eu repeti da nossa reunião passada. Como é que vocês vão enviar os certificados, né, de atividade complementar para quem não sabe? Então, lá na sala dos estudantes, a gente tem um box lá de atividades complementares, é o último box. Dentro dele, vocês têm um link para fazer o envio de certificados, que é uma tarefa, na verdade, né? Vocês vão pegar os certificados de vocês, o arquivo PDF, enviar. E depois que esse certificado é avaliado, existe uma pastinha lá por polo em que a Luana disponibiliza os relatórios, né? Que é o que a gente chama de RAC, de atividade, relatório de atividades complementares. E aí vocês podem acompanhar o que já foi ou não validado das horas de atividades complementares que você já enviou, ok? Isso, Josimar, 1 e 2. Aí semestre que vem faria o 3 e o 4, até mesmo para não sobrecarregar muito, ok? Então, fiquem atentos à questão das atividades complementares, não deixe para se preocupar com isso só no semestre que vem, né, que é o último. Vocês precisam de 200 horas de atividades complementares. E essas 200 horas são diversificadas, né, não é em um curso somente, existem categorias, ok? Calma, gente, com essa questão do estágio, isso. Quem está aprovado no estágio 1 vai poder fazer o estágio 2 e o estágio 3 agora, e semestre que vem faz o estágio 4, ok? Então, depende, Sérgio, de quantas horas que entraria uma pós-graduação, porque assim, geralmente se a gente for pegar só a pós-graduação inteira, só conta 40 horas, porque é 40 horas por atividade. Aí o que que a gente pede? Não, manda a descrição detalhada de cada módulo que você cursou na pós-graduação. E aí a gente considera por módulo, ok? E aí você teria, por exemplo, 40 horas por módulo, porque muito provavelmente cada módulo foi mais do que 40 horas, né, em uma pós-graduação, ok? Mas tem muito certificado que a própria UEG não deu certificado. Mike, desde que eu assumi a coordenação, eu tenho tentado atualizar os certificados. A maioria deles a gente conseguiu, inclusive teve certificado, acho que do Timóteo, da Miralice, né, da oficina de Scratch, que a secretaria gerou agora, eles estão produzindo lá a arte do certificado para enviar, e tem alguns certificados de Jussara também que foram pedidos, mas eu preciso que vocês me encaminhem mensagem especificadamente, né? Qual certificado não foi validado, qual certificado da UEG você não recebeu, porque aí eu preciso correr atrás aqui. A gente emitiu bastante certificados para atualizar essa questão. Então, se teve 2 módulos, isso, Milene, se teve 2 módulos, a carga horária sendo maior que 40, vai contar 80 horas, tá? E aí tem um limite de horas, por exemplo, por atividades, tem lá ensino, pesquisa e extensão, então tem que analisar para ver se você já atingiu as horas de uma determinada categoria. E eu tenho mais, o Marco tem 200 horas de estágio, vai contar só 40? Eu tenho que analisar, Marco, se esse estágio está em uma atividade só, ele vai contar só 40. Não conta mais que 40. Eu tenho mais de 50 horas de certificado em curso. Não, vai contar 40 por certificado, caso ele seja, a carga horária dele seja maior que 40, entendeu, Marco?
Se você tem 150 horas em certificado, não significa que você vai ter 150 horas de atividade complementar, porque por atividade existe um limite de carga horária. Se não, vamos pensar aqui, se a gente fizesse um curso de 200 horas, pronto, cumprir as atividades complementares. E não é essa a intenção das atividades complementares, é você diversificar cursos que vão contribuir lá com a sua formação, entendeu? Onde que você vê, Hernani, que o seu certificado foi aprovado? Lá na sala dos estudantes, clica no box, atividades complementares, aí você vai clicar na pasta do seu polo. Lá vai existir um rack com seu nome. Aí você olha quais certificados foram verificados, ok? Tem categoria que nem tem como cumprir, porque seria atividade junto com a sociedade. Ah, então, Milene, hoje, na nossa reunião de coordenadores de curso, surgiu essa questão, né? A gente colocou que, assim, o estágio, ele foi flexibilizado com essa possibilidade de executá-lo à distância. E as atividades complementares, né? A categoria extensão é basicamente essa, ações que você vai realizar na sociedade. Mas a sociedade está fechada, né? A sociedade está em casa. Como que a gente vai fazer? Nós estamos em discussão com a direção sobre isso, mas eu acredito que a gente também vá flexibilizar nesse sentido, tá bom? Assim que a gente tiver definições, eu passo para vocês. Por isso é importante a gente estar sempre em comunicação, eu ter feedback de vocês das coisas que eu envio, porque aí a gente vai conversar. Nossa conversa não termina aqui, né? Na verdade, ela começa na reunião e ela vai continuar aí depois, tá? Você tem vários certificados de 8 horas. Vale, Marco. Aí você vai conseguir as 8 horas de cada certificado. Pode enviar. Tem que verificar direitinho cada tipo de atividade complementar e verificar o limite máximo da atividade. Isso mesmo. Inclusive, nesse formulário lá, que é o RAC, ele explica, tá? Não pode fazer tudo em categoria só, Márcio, tem que ser nas 3 categorias. Essa categoria de extensão é o que eu estou falando aqui com a Milene, que eu acredito que a gente vai flexibilizar. A de pesquisa também, que é a participação em atividades científicas, né? Enfim. Então, lá na sala dos estudantes tem o formulário, acessa lá. Tem uma quantidade mínima de certificado, mas 40 e o mínimo. Não tem mínimo. O mínimo é a carga horária que você fez. Onde eu consigo ver quantas horas eu já tenho? Lá no box, na sala dos estudantes, atividades complementares. Olha lá, aqui onde eu tô com a mãozinha, ó, tem uma pastinha por polo. Se você já enviou, vai ter um arquivo lá dentro com o seu nome, tá? Esse é o caminho para vocês verem quantas horas vocês já têm de atividades complementares. Eu, inclusive, solicitei que os tutores informassem isso também a vocês, né? Quantas horas cada um tem de núcleo livre e quantas horas tem de atividades complementares. Se você não recebeu, pode me enviar uma mensagem pedindo que eu tenho essa informação aqui, tá bom? Vamos lá. Ricardo passou. Pois é, se pudesse ajudar um colega, né, Ricardo? Mas cada um tem que cumprir aí a sua atividade, suas horas de atividades complementares. Quem está se preocupando desde o início já tem mais do que precisa. Está bloqueado o link certificados. Gente, eu preciso ver. Eu vou olhar lá, Aldo. Que link é esse que está bloqueado? Vou anotar aqui sua questão, vou checar depois. Lá, quando você acessa o Fênix, você consegue checar, Gildemar, as disciplinas que já foram computadas lá para núcleo livre, tá? Tem um relatório lá do seu histórico, das disciplinas que você cursou. Na minha visualização aparece núcleo livre separado. Checa se na sua também aparece. Creio eu que sim. Ok? Gente, vou superar esse item aqui da pauta. Dúvidas em relação a atividades complementares, me enviem, tá? Núcleo livre, eu já falei bastante, né? O que é, né? São essas 180 horas que vocês vão decidir qual disciplina cursar.
Então, no Núcleo Livre, vocês estão nessa etapa de matrícula, é preciso se preocupar, porque esse é um item que vocês precisam estar com ele lá com as 180 horas prontas para vocês integralizarem a matriz curricular e colar grau, tá? No meio do ano que vem. Nós estamos organizando um evento que vai ser um seminário científico online com certificado, né? Para quem está precisando de certificado. Nós estamos organizando para que aconteça uma palestra e uma oficina. Esse é uma atividade do TC. Então, a gente está vinculando a um evento científico vinculado ao trabalho de curso, que vai ser um evento para iniciar as atividades do TC. Como a gente está com tudo online, esse evento também vai acontecer online. Nos próximos dias eu vou enviar orientações para vocês de quando vai acontecer, em qual plataforma a gente vai utilizar, enfim. Mas a gente já tem uma palestra, né, sobre aceleração digital e desenvolvimento de tecnologia na pandemia, com essa questão de trazer ideias mesmo, temas emergentes para vocês trabalharem no TC. E a gente vai ter uma oficina, né, com a professora Palmira sobre técnicas para elaboração de texto dissertativo, né, contribuições para a produção acadêmica no ensino superior. Então, bem direcionado para o TC. Então, fiquem atentos às orientações, não percam, né, porque é um evento que está sendo organizado para vocês, ok? Como em semestres anteriores, a gente teve a oportunidade de ter alguns seminários presenciais, a gente não queria deixar de realizar essa atividade nesse momento, mesmo que à distância. Isso, gente, tem um box lá. Ah, então, Cleide, será que tem alguma dessas atividades que você participou e não está o seu nome lá no certificado? Porque a gente coloca o certificado por polo, né? Aí dentro do polo abre o nome para os alunos. Teoricamente, se não tem seu nome lá, talvez você não tenha participado da atividade, mas se você participou, me avisa que a gente verifica. Hernani, eu preciso que vocês me enviem mensagem indicando qual daquelas atividades você participou, tá? Ah, Bruno, estão fazendo confusão. Tem um local, gente, que é o local onde vocês entregam certificados, ou os certificados para contabilização de atividade complementar. Então, tem dois boxes. Um box chamado certificados, que é o local onde a gente disponibiliza os certificados de atividades que a gente desenvolve aqui no curso. E tem outro box, que é o box de atividades complementares, que é o box que vocês enviam certificados de várias atividades que vocês desenvolveram, ok? Não vamos confundir aí. A Cleide enviou certificados para serem analisados nas atividades complementares, ok. Se você enviou de junho para cá, né, do final de junho para cá, eu peço que você aguarde o retorno da Luana, porque ela vai validar até o final da semana que vem esses certificados. E ela informa vocês quando ela faz essa verificação, ok? É isso, né? Consegui explicar aí as diferenças. Bom, então nós teremos esse seminário científico e aí pronto, conseguimos cumprir essa pauta. Eu preciso, vou deixar aqui alguns minutinhos para vocês. Isso, Gildemar, você já cumpriu, para que vocês encaminhem alguma dúvida ou pergunta que ainda não foi respondida. Lembrando que as dúvidas que eu não respondi, eu anotei aqui, né? Tem uma questão aqui, tem uma questão do Sérgio, da questão do núcleo livre, mas eu acho que nós não vamos ter esse problema de formar turma e semestre, mas eu vou confirmar. E tem duas perguntas do Josimar em relação a estágio, né? As atividades complementares e uma questão do Aldo aqui dos certificados. Mas, tá, Aldo, essa questão que você colocou é porque você está olhando na pastinha de envio de certificados e não na pasta que está escrito certificados, né? No box de certificados das atividades que a gente desenvolveu. Você está lá na de atividades complementares, que é onde vocês nos mandam o certificado de vocês, para contabilizar para as atividades complementares.
Isso, lá, essa questão que o Aldo colocou, que essa atividade tá bloqueada porque venceu a data, a tarefa em que vocês enviam certificados. A Luana vai abrir um box, um link para postar para as postagens de agosto, tá? Pediu umas emendas vieram erradas. De outro pedido anterior, não vi nenhum. Mesmo, Josimar, não acredito. E a secretaria mudou o processo, deu muito trabalho fazer aqueles planos de ensino. Eu peguei o pedido que você colocou na sala dos estudantes, era outro? Eu vou olhar então, já que você respondeu, você me enviou por e-mail. Vou olhar, amanhã de manhã eu já retorno para você, tá? A matrícula do PR vai abrir só em outubro, Mike. Eu aviso vocês quando abrir, tá? Jaqueline, você ficou com uma dúvida como seria o projeto de software. Ah, tá, Jaqueline, mas eu não detalhei mesmo as questões do TC. No projeto de software, vocês vão ter que desenvolver uma ferramenta educacional, né? Desenvolver um jogo, como vocês já fizeram, por exemplo, em softwares educacionais 2, criar um objeto de aprendizagem. Aí vai ter uma série de requisitos que vocês vão precisar de escrever esse objeto, parecido com o processo que vocês fizeram em software educacional 2, né? Que vocês criaram lá um jogo, tá? Mas existe um template que tem todos esses itens. Inclusive, nessa atividade online 01, nós vamos disponibilizar os templates para vocês, para que vocês não tomem a decisão, por exemplo, eu quero fazer monografia ou projeto de software, sem olhar os templates, para vocês verem o que é pedido em cada tipo de trabalho, ok? O Marco mandou certificados e foi verificar, só tem 4 horas de uma oficina da UEG. Marco, você lembra aí a data que você mandou esses certificados? Você chegou a postar no ambiente? Isso, porque aí eu vou checar isso com a Luana, porque eu acho difícil ter algum certificado que ficou pendente se ele foi encaminhado lá na sala dos estudantes, no local correto, tá? Ah, você entregou presencialmente. Qual que é o seu polo? É Jussara, né? Não, Catalão, desculpa. Escreve aí, seu polo. Marco, Formosa? Estou pensando outro marco aqui. Então, você entregou presencialmente, provavelmente esses certificados estão de posse do Edivaldo. Ele vai e vai encaminhar para a gente analisar. Quando eu receber esses certificados escaneados, eu vou encaminhar para a Luana e eu aviso cada um de vocês. Eu sei que tem certificado da Milene, agora eu estou sabendo também que tem certificado seu. Eu vou avisar e aí notifico a Luana para que ela faça as validações, ok? Isso. O Edivaldo já está com alguns digitalizados, ele já falou aqui para a gente. Ah, que isso, Josimar, dá vontade de começar o curso de novo. Ai, gente, eu sempre fico pensando isso. Eu queria fazer o curso, começar o curso de novo, para a gente fazer muita coisa. Eu falo com o Bruno, nossa, são tantas ideias, né, para a gente implementar, mas calma, a gente vai ter outras oportunidades aí para a gente fazer isso. Mas o que for possível a gente criar para a gente melhorar o curso até o final do semestre, né, nós vamos tentar. E a gente tem uma pós mesmo engavetada aqui de objetos de aprendizagem. Vamos tentar, quem sabe dá certo, né? Jaqueline, seria só a documentação? Então, não é, Jaqueline, só a documentação. Vocês vão fazer a documentação e o produto educacional. Então, vocês vão desenvolver também o que você propor, uma ferramenta, né? Uma ferramenta educacional aí que a gente vai ter. Então, não é só a documentação. Ah, por nada, Gildemar. Eu compreendo as dificuldades, porque eu também tenho uma vida cheia delas aqui. Vocês escutaram aí, né? Uma galerinha ali no fundo me chamando. Foi no terceiro semestre. Nossa, Marco, tem muito tempo aí que você entregou, mas vamos ver, vamos tentar localizar esses certificados seus, tá bom? O polo formal chegou
a fazer uma pasta com certificados que estavam sendo entregues para os alunos. Tem que ver, passar para o Edivaldo. O Edivaldo pegou, né, Edivaldo? Confirma aí para a gente. Então, Mike, sobre a formatura, hoje na nossa reunião com a direção do Ceará, a gente também teve algumas perguntas em relação à formatura, porque tem curso que cola grau agora. As colações de grau, depois da pandemia, estão acontecendo todas online. Eu vou acompanhar aqui com esses professores, com as turmas que vão colar grau agora, e vou pegar todas as informações para eu passar para vocês, tá bom? Mas, a priori, essas colações de grau vão ser online, assim como o curso, né? Isso, então já estão com o Edivaldo, Milene, vamos só aguardar ele enviar, que eu vou separar, encaminhar para a Luana e a gente verifica o que vocês já contabilizaram, tá? O Marcos só quer formar por enquanto. Vamos lá, mas é importante também, né, já saber a formatura. Na nossa reunião passada eu até falei sobre a formatura também, mas eu tô colhendo mais informações aí para passar para vocês. Bom, então é isso, pessoal. Fiquem lá à vontade no ambiente virtual para me enviar informações, para enviar dúvidas, né, enviar questionamentos. Estamos aí, não vai ser um semestre fácil, mas juntos a gente vai conseguir vencer mais essa etapa, tá bom? E eu vou mantendo vocês informados de tudo que a gente for definindo em relação a estágio e as questões do TC também. Pois é, né? Mas vamos por partes, né? Vamos vencer cada leão de uma vez aí. Pessoal, então boa noite a vocês. Espero que todos fiquem bem, estejam bem, continuem bem, se cuidando, né? E vamos seguindo firme. Boa noite, Cleide, Jaqueline. Tá, vou liberar os estágios. Não, vamos sim, vamos liberar esses estágios para vocês cumprirem. Graças a Deus que eles foram liberados. Fique bem também, Josimar. Um abraço. Tchau, tchau, Luana. Tchau, Iana. Não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir. Vamos lá. Até mais. Eu vou finalizar aqui. Nossa gravação ficou gigante. Então, um abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau, Augusto. Você não respondeu o meu e-mail lá com aquela proposta sem Augusto. Nós vamos começar. Eu vou encaminhar. Eu mandei para o e-mail que estava aqui, mas eu vou encaminhar novamente, então, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tiago, Rezende. Obrigada aos tutores que participaram aqui comigo.